Oi gente, aqui é a Samia do Spoilericia e hoje eu vou fazer o vídeo sobre os lidos do mês de setembro. Eu finalmente consegui vir aqui para falar sobre tudo que eu li durante o mês e como eu tô na correria da faculdade, com as leituras, com tudo, eu fiz uma meta de por mês conseguir ler no mínimo 5 livros. Esse mês eu consegui cumprir essa meta, eu consegui ler na verdade 6 livros. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu li e vocês comentem aqui embaixo o que vocês leram, o que vocês acharam da minha leitura, se vocês gostaram do vídeo ou não. É sempre muito importante ouvir a opinião de vocês. Bem, vamos começar então com a trilogia da Maya Banks, uma das autoras de literatura contemporânea que eu mais gosto atualmente. Ela sempre vai trazer livros com toque de sensualidade, são sempre livros, então, contemporâneos, com temáticas contemporâneas, com mulheres que estão em dúvida de sua sexualidade, se sentem inseguras, têm problemas no trabalho, problemas com homens, problemas familiares. Então, são muitos livros com temas atuais. Já essa trilogia é romance de época, algo que eu nunca li dessa autora. Então, como eu já gosto dela nos romances contemporâneos, eu resolvi experimentar os livros delas de época. Nesses livros, então, a gente ainda vai ter esse tom sensual, esse tom hot, mas ao contrário dos livros contemporâneos, as temáticas são outras. Às vezes as temáticas têm até coisa em comum, que é a mulher e os problemas femininos, mas em outra época. Nessa época, então, a gente tem a questão do casamento arranjado, de casamento por dinheiro, da mulher não ter trabalho, da mulher precisar cuidar da casa, da família, e não ser independente financeiramente, não poder fazer o que quer, não poder vestir o que quer, e esses livros abordam exatamente isso. Nesse primeiro livro, então, a gente vai acompanhar uma mulher que no início do livro foge de um convento, pois está sendo perseguida por um homem que a deseja para casar com ela. Por quê? Por causa do dinheiro dela, da herança dela, do reino que ela possui e da influência que ela tem com o governante desse país. Então ele deseja ela não porque ela é uma moça linda, porque ela é uma moça inteligente, nada disso. Ele apenas a vê como um meio para o fim. E isso a deixa extremamente revoltada, principalmente por ele ser um homem horrível e que a persegue a qualquer custo. E ela se sente extremamente infeliz nessa situação e acaba fugindo do convento em que ela sempre se escondeu. Ela, infelizmente, acaba sendo sequestrada e, ao mesmo tempo, um menininho, uma criança, é sequestrado também por esses homens. Esse menino é muito importante para o chefe de um reino, para um chefe de um clã. Esse chefe do clã é pai desse menino e esse menino um dia numa brincadeira se afastou do clã e acabou sendo sequestrado. A mulher aqui, a mocinha, então vai ajudar essa criança a fugir e vai protegê-la como se fosse sua. Vai considerar esse menino uma pessoa inocente e vai fazer de tudo para ele ser feliz e conseguir voltar para sua família. Em troca, essa criança vai oferecer a proteção do seu pai para que ela não precisa mais fugir. Mas ela se sente ainda extremamente insegura e ela acha que ele deseja por causa do seu dinheiro, principalmente quando ela vê as condições péssimas que esse clã tá, por falta de dinheiro. No segundo livro, Seduzida por um Highlander, a gente vai acompanhar o outro irmão desse clã. Esse clã, então, possui 3 irmãos, que são os chefes. O mais velho, que se casa aqui nesse primeiro livro. O do meio, que vai precisar assumir o compromisso do seu irmão mais velho. Quando seu irmão mais velho se interessou e se casou com a mocinha do primeiro livro, ele acaba abandonando uma herdeira de um outro clã, em que eles já tinham uma parceria para os dois se casarem. O segundo irmão, então, vendo como o irmão está apaixonado, decide tomar a frente desse compromisso e se casar com essa mocinha no lugar do irmão mais velho.
Entretanto, ele sempre desejou se casar por amor verdadeiro. E aparentemente isso não é o que vai acontecer com ele, porque ele não conhece direito essa moça. A única vez que ele a viu, ele não teve nenhum interesse romântico, nenhum interesse sexual. Então ele se sente extremamente desgostoso com esse casamento. Mas ele sabe que é sua obrigação com o reino, com o clã, com a sua família. E ele vai. Entretanto, no meio do caminho, ele sofre um atentado, um grupo de guerreiros o atacam e ele acaba ferido, e ele é socorrido pela mocinha desse livro. Ela foi desprezada pelo seu clã, ela foi totalmente isolada por causa de um trauma de seu passado que tem muita relação com o futuro do nosso mocinho. E aos poucos, conforme ela vai cuidando dele, eles vão se envolvendo de um jeito muito incrível e a relação deles vai ficando cada vez mais forte. Esse é o livro que eu menos gostei dos 3, mas ainda assim super recomendo. E agora, Apaixonada por um Highlander, que é o meu livro favorito da trilogia e é o último da trilogia. Aqui a gente vai conhecer a história do irmão mais novo desse clã. E esse irmão mais novo, ele é totalmente descrente no amor. Apesar dele ver que os seus irmãos se apaixonaram, se casaram por amor, ele ainda assim acha que isso é só historinha para boi dormir, que isso não vai acontecer com ele. Por quê? No passado ele se apaixonou, viveu uma grande paixão. Entretanto, essa moça estava mais interessada em fazer mal ao clã dele do que simplesmente ficar com ele, amá-lo. E isso mexeu muito com ele, principalmente pelas consequências que esse caso trouxe para sua família. E então a gente vai ter por outro lado a mocinha, que foi abandonada pelo irmão mais velho dele, que foi abandonada pelo irmão do meio, porque se apaixonou pela outra mocinha, e acabou sobrando quem? O irmão mais novo, que é super frio, duro, indiferente, e ela é uma mulher super forte. Ela prefere muito mais ficar brincando com espada, lutando com outros guerreiros, vestir calça, blusa, do que arrumar as coisas da casa, ficar de vestido, fofocar, tricotar. Ela é uma moça fora dos padrões da época. E o noivo dela não está preparado para assumir uma esposa assim. Ele deseja mudá-la. Mas aos poucos ele vai se apaixonando, vai se encantando pelo jeito como ela é. A gente vai descobrir por que ela é essa mocinha tão difícil, que é tão diferente, e a gente vai perceber que isso tem muita relação com o ambiente que ela foi criado, e isso a faz muito especial e muito legal. Esse daqui, sem dúvida, é meu livro preferido da trilogia. E então, esse mês eu consegui dar continuidade ao meu projeto de reler a série Imortal da Nora Roberts, e eu consegui ler esse mês o livro 5 e o 6 da série Imortal. Então eu li Cerimônia Mortal, que é até agora minha leitura favorita da série e minha releitura também, porque nesse livro a gente vai ter um tema muito legal que é um ritual, tem muito a ver com bruxaria, então magia branca, magia negra, apesar de que a nossa personagem principal, que é a Eve Dallas, ela é totalmente descrente nisso, ela é uma policial super séria, que acredita só no que seus olhos enxergam, então ela vai ter que lidar com um assassino que acredita em magia, que se vê como um bruxo, uma bruxa. Então ela vai ter que entrar na cabeça desse assassino, mesmo não acreditando nisso. E conforme isso vai acontecendo, ela vai ter alguns problemas pessoais também, que vão impactar muito na vida dela. E então o 6º livro foi Vingança Mortal, que apesar de não ser minha história preferida, ainda assim é um dos livros mais importantes pra gente entender o casal principal. É legal o caso envolve o passado do Rourke, que é o marido da Eve. Então, como a gente já sabe, Rourke tem um passado bem problemático. E nesse seu passado, ele teve envolvido com crimes, ele teve envolvido com diversas coisas erradas que a Eve desaprova muito. E nesse livro ela vai ser posta em prova totalmente quando ela vai enfrentar um dos fantasmas do passado do seu marido. E ela vai ver que ele foi capaz de fazer pelos amigos. E ela vai ser posta no meio termo entre sua vida profissional, que ela ama desde sempre, é o que ela é na verdade,
e o seu grande amor, que é a pessoa que a transformou, que a faz sobreviver de um jeito muito mais saudável e melhor. Então é muito importante pra gente entender a relação do casal esse livro. Eu já fiz vídeo resenha pros 2 livros, vou deixar aqui nos cards, pra quem ainda não assistiu, dar uma conferida. E então eu acabei o mês lendo Ao Pôr do Sol, da Nora Roberts. Quando eu terminei a releitura dos 2 livros da série Imortal, eu quis dar continuidade à leitura de Nora Roberts. E esse era um livro que estava encalhado na minha estante, que eu ainda não havia lido, que eu decidi já ler e já desencalhar, porque eu sempre adoro ler Nora Roberts. Então, nesse livro, a gente vai ter uma história familiar, como sempre. A gente vai ter uma história de romance, vai ter uma história de suspense. A gente vai ter várias coisas acontecendo em um único livro. A gente vai acompanhar, então, 2 famílias que estão muito interligadas. Uma família praticamente perfeita, que é dona de um rancho, de um resort, que tem diversos cavalos, tem uma bisavó muito fofa, uma mulher muito pra frente do seu tempo também. A gente tem a avó, que também é diferente da bisavó, mas ao mesmo tempo é uma mulher forte também. A gente tem a mãe da mocinha e a gente tem a mocina, que é a Bodine. E essa mocinha cuida dos negócios da família. Ela é a chefe da família, praticamente. Ela tá lá sempre ativa, sempre cuidando dos negócios, do dinheiro, tentando provar seu valor no meio de um local tão masculino. E ao mesmo tempo a gente vai ter a outra família, que é bem problemática. Lá a gente vai ter uma mulher que considera o seu marido como um senhor, ela faz tudo pra ele, ela trabalha, lava, passa e fica trancada praticamente o tempo todo dentro de casa sem poder ver a luz do sol. A gente vai percebendo que essas 2 histórias têm uma relação desde o início, porque a gente vai ver o passado de uma das mulheres dessa outra família toda perfeita, que durante a sua adolescência, na sua fase de rebeldia, decidiu fugir de casa e nunca mais retornou para sua família. A gente vai percebendo rápido que essas 2 histórias têm relação, até porque nos 2 primeiros capítulos a gente já vê essa relação. Então isso não é o suspense do livro. O suspense do livro é descobrir como eles vão descobrir e encarar os problemas que vêm a partir desse grande mistério. Como eles vão conseguir ter psicológico, ter força, ter estado mental para lidar com uma pessoa totalmente quebrada por causa de traumas que sofreu durante anos. Esse é um dos livros mais legais da Nora Roberts e com uma temática bem forte, um dos únicos livros dela que eu chorei de verdade. Também já tem vídeo resenha, eu vou deixar nos cards para quem quiser dar uma conferida também. Bem, gente, por hoje é só. Muito obrigada por acompanhar mais um vídeo. Quem gostou, curte, comenta, compartilha e se inscreva, por favor. Beijos e até o próximo.